seres divinos, sejam bem-vindos ao canal Mentes Alinhadas. Eu sou a Eliane Luiz e estou aqui para darmos continuidade à leitura das cartas de Cristo. Eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que eu estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação a ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto e que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que havia sido ensinado as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender a sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado de minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo que me havia sido ensinado. Pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque eu estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara, mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo
e levando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonar a minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber, no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteções diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim. A cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai trabalhando por meio de mim faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas, até que estivessem preparadas para receber o conhecimento, entenderiam e fariam um bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Lembrem-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração, de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você.
Eles não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. E esta ajuda certamente será dada a você, contando que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar a você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência, do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino. Deus, você vive em um mundo feito por você mesmo. Essa é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é o mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos da sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Essa é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem o seu único e individual esquema mental construído de acordo com os seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer se você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muitas atividades ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Essa é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda, por exemplo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo, por onde quer que vá. Não há por onde escapar. E dia após dia, isto continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas, é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a forma interior suficiente de autoconfiança para olharem de frente e de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para nossa mente silenciosa e secretamente limpa.
A consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Esses dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Essas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que esses esquemas são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre os seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento e outras raças e etc. Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Esse trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor ou para agradar a Deus ou para ganhar a aprovação de outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida, lendo essas cartas diariamente, encorajo você a datar e a guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focada inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você vê, quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai, consciência amorosa, e está sendo processada para o visível, para a visível manifestação do devido tempo e na hora certa.
Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a Ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Naquele mesmo instante, retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando conscientemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não o beneficiam em nada. Volte-se agora ao Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser. Concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo esse ser maravilhoso, trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra, sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela, não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência divina individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Essa poderosa influência se estenderá por meio de sua mente e seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações, assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório. Da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho nesse momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica operante, manifestada por meio do mundo visível como criatividade, intenção, inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência, para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditasse que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé,
e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai, e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai, consciência criativa, era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado, e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal, e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador, que ele era eterno e infinito, e nada exceto a mente humana poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos, e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso, e que sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que, o que quer que fosse, que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência a que você devia aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida, enquanto estive na Terra. Mas você pode conseguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizado com minha consciência crística, e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos, portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causam problemas para os seres vivos. Você viverá sob um manto de proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância, a harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos, e estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder.